Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Esse é o podcast Vai, Corinthians! Irmandade Corintiana número 237. O meu nome é Guilherme e apesar da empolgação na abertura aqui, o futebolzinho que o Corinthians jogou essa noite foi muito fraco. Estou aqui com a Ana, com o Fábio e com o Gibson. Tudo certo, galera? Pô, essa noite foi futebol Covid total, né, bicho? Nossa, tá louco. A empolgação é porque é a Semana da Mulher, você viu o jogo feminino e você tá empolgado. Boa, não, pô, as meninas não precisam nem comentar porque o bagulho ali é foda, né, bicho? O cara tá louco, né, bicho? Bom, galera, a gente tá gravando esse podcast da Irmandade logo depois da vitória 1-0, segunda vitória consecutiva do Corinthians na temporada, né, no Paulistão. Tamo invicto. E o futebol de primeira linha, né, Gibson? Ô, louco, pelo amor de Deus, cara. Eu só não dormi nesse jogo porque tinha um cochilo antes do jogo. Eu acho que eu teria dormido o jogo inteiro. E você, Fábio, tirou um cochilo antes da partida, conseguiu acompanhar sem nenhuma pestanejada? Mas e aí, Ana? O que você pode falar dessa partida gigantesca que o Corinthians acabou de fazer? Não sei que partida você viu gigantesca, só se for a partida das meninas mesmo. Mas o jogo horroroso, né? Começou tudo errado, com a escalação do Mancini errada, horrorosa, e terminou errada, com sorte. Conseguimos uma jogada de escanteio ali que o Bruno Mendes, que na minha opinião foi o melhor da partida, conseguiu aproveitar ali. Quando a gente fala que um zagueiro destro é o melhor jogador do lateral esquerda, você já viu o nível da jogada do jogo que foi, né? Fez um gol de escanteio. Exato. Estando na direita, né? É esse nível. Mas você tocou no começo da sua fala num ponto importante aí, na escalação do Mancini, né? A gente teve as voltas dos jogadores que estavam com Covid, 3 deles, né? Ainda tem mais uma lista enorme aí que tá fora. Mas o Cássio, o Fagner e o Gabriel voltaram. A gente teve os furões da quarentena, né? O Jô e o Otero, que na segunda-feira foram... Eles próprios se flagraram, se fotografando num resort lá, sem máscara, sem nada, mas... O Jô quis denunciar o Otero, mas esqueceu que estava usando a própria conta, né? Ele se entregou também. Enfim, e os dois, como punição, né, Fábio? Ficaram a partida inteira naquele campo ruim de São Caetano, lá na Atlético Campanella, pra sofrer mesmo, né? E a gente junto. Mas enfim, a escalação, a gente esperava mais garotos, né, Ana? Eu esperava mais garotos, sim. Não sei o que ele quer tirar do Otero, Luan e Jô. Não sei o que ele espera. O Jô ainda sei o que ele espera, mas Otero e Luan eu não consigo entender o que ele quer tirar. Ele colocou o Fagner no lateral direita, aí ele não coloca um ponta direita, porque o Varanda é meia, ele não é ponta direita. Aí onde não tem lateral, ele coloca o ponta, que é no lado esquerdo. Então eu não sei como é que ele quer jogar. O Otero, pra mim, foi figuração hoje. Assistência pro gol ali, Ana. Que é isso? Que é isso? Eu me divirto, os laterais da Globo acho que são pagos pra falar. O Otero chuta bem. Aí ele chutou lá uma em Diadema, a outra em Santo André, que tipo... Eu já acho que é ironia quando eu escuto isso. Eles pode ser. Tá no roteiro ali, vamos falar pra secar, só pra no contraste, o Otero mostrar sua verdadeira qualidade. Se eles ficam quietos ali e tal, ninguém ia falar nada. Mais um chute pra fora, bandeirantes. Não é assim, é porque eles falam e o Otero mostra exatamente o contrário pra mostrar como essa contratação do Corinthians foi furada, né? Mas enfim... A gente não viu os garotos, como a Ana falou, o Biro, o lateral que poderia ser escalado, né? O Piton e o Fábio Santos, que são os nossos o titular e reserva na nossa lateral esquerda, estão ainda com Covid, né? O Fábio Santos parece que já está numa fase mais próxima de retornar, o Piton ainda não. Mas aí ele tinha no banco o garoto Biro, né? Que já no outro jogo passado também ficou no banco. E ele não entrou em nenhuma das duas partidas, sendo que ele é da posição, né? Apesar de ter 16 anos, na partida anterior a desculpa era ele acabou de chegar, não teve tempo de treinar. Agora que o garoto teve uma semana inteira para treinar com a equipe, mesmo assim ele preferiu o Bruno Mendes.
no caso a gente acabou dando até um pouco de sorte, porque o Bruno Mendes foi quem fez o gol, acabou sendo eleito o craque do jogo pela Irmandade. Mas eu não sei se o Biro, como é que seria o desempenho do garoto, né? Mas... Pra saber como ele treinou essa semana. De repente o moleque foi mal pra cacete, vai saber, né? Enfim. De repente o moleque, como você falou, o moleque tem 16 anos, o moleque foi jogar ali olhou pro lado e viu o Luan, ficou emocionado e falou, ai, se perdeu no jogo, né? Difícil. Então, mas aí assim, é um garoto de 16 anos, tudo bem, eu até entendo, num jogo que ele já tava com vários jogadores de fora e tal, ok, mas realmente o Luan, o Otero, já não dá mais, né? Por que não colocou o GP, né, Fábio, pra começar a partida? Eu acho estranho a não entrada do Gabriel Pereira, né? Sobre o Otero e o Jô especificamente, assim como o Luan, assim, ele claramente está tentando dar pro Luan a chance de mostrar alguma coisa nesse começo de temporada, digamos assim, né? E acho que o Jô e o Otero entraram bem, né? Assim, na medida do que pode se falar que alguém entra bem no Corinthians nessa atualidade, mas eles entraram bem no último jogo contra a Ponte Preta, eles jogaram mais ou menos bem, né? Então acho que foi isso que o Mancini pensou para eles. Na questão da lateral esquerda, acho que a inexperiência do Biro pesa, né? O Mancini até na entrevista pré-jogo falou que ele escalou, ele quis optar pela experiência em algumas escalações que ele fez, e acho que isso justifica todos esses caras que a gente está falando, né? O Bruno Mendes, o Luan, o Jô e o Otero. Mas assim, mais uma chance vedada para esses caras, né? Não estou nem incluindo o Bruno Mendes aqui, e mais uma vez se mostra que não são eles que vão resolver a parada para o Corinthians, né? E como o pessoal da transmissão pontuou diversas vezes, né? O jogador que vinha sendo o melhor do Corinthians até então nesses 3 jogos de temporada, que era o Vital, deu uma desaparecida, porque o Bruno Mendes não consegue dar o apoio necessário para ele ali, né? Não, mas eu acho que faltou um pouco dele aparecer mais. Eu entendo, é claro, a dificuldade que ele tem de estar sozinho ali na esquerda, né? O Bruno Mendes foi bem no escanteio que foi o nosso gol, foi bem defensivamente, mas, claro, no apoio não é a mesma coisa, mas eu acho que o Vital se escondeu um pouco, mas assim, o Vital ele tem um pouco isso, né? Eu acho que ele fez algumas partidas boas, até melhor do que o que ele costuma fazer. Agora, essa abaixo, vamos ver se ele consegue na próxima voltar a se recuperar de novo, né? Assim. Mas o time tá manco hoje, né? O time jogar do meio pra direita, né? O lado esquerdo do time tá muito fraco hoje. Aliás, o Varanda, quando caiu por aquele lado lá, teve um lance interessante, né, ali. Eu gostei do primeiro tempo, especialmente, né? No segundo tempo, o Corinthians enfim, o segundo tempo foi nada, né? O juiz podia ter acabado o jogo ali no primeiro tempo. O primeiro tempo foi ruim, mas o segundo conseguiu ser pior do que ruim, né? O segundo a gente conseguiu anular um pênalti que a gente tinha a favor, que os caras deram pra gente, né? Mas não teve aproximação do meia pela esquerda também, não é nem só o Bruno Mendes. O Otero não jogou com o Vital em nenhum momento do jogo. Você não vê uma tabelinha ali entre os dois. Enfim, mas nessa partida fica o destaque pro gol do zagueiro Bruno Mendes do Uruguai, marcando seu primeiro gol com a camisa corintiana, né, Gibson? A única jogada que deu certo nesse jogo, né? A única. Né? Se tirar isso daí, não sobra nada no jogo, né? Impressionante. Os melhores momentos. Tem só esse... melhores momentos. Escanteio e gol. Tem gol pro gol. Rapidinho os melhores momentos. Então, o Mancini errou, sem dúvida nenhuma. Mas esses caras também, não dá, né? Tem que mostrar mais aí. Não é possível jogar contra um time tão fraco assim. Em vários momentos o Luan pega a bola e eles davam espaço pro Luan. Talvez até porque sabem que dali não vai sair nada. Enfim, falar, é o Luan. Dava espaço pra ele. Ao invés de ele mostrar que era capaz... Quando eu era moleque e jogava bola, falava, a natureza marca, né? Exato. Exatamente. Pois é, mas não pode ser, né? O que esse cara tem, enfim, de histórico dele e na conta bancária dele, ele tem que mostrar mais, pô. Não, mas, cara, mas eu não sei assim, porque alguém espera alguma coisa do Luan, inclusive o Mancini, cara. Puxa, o Luan já é bichado, já era, acabou. Ele não precisa de um treinador pra motivar ele, precisa de terapia, sabe? Ele tá bugado, é a cabeça do cara. A gente já viu que, tecnicamente, quando ele tá bem, ele já mostrou nos anos anteriores
Não no Corinthians, é claro, né? Mas já mostrou em anos anteriores que qualidade ele tem. Só que ele, em algum momento ali, há uns 2, 3 anos atrás, ele bugou. A cabeça do cara tá bugada. O Renato Gaúcho já tentou arrumar ele, não conseguiu. O Thiago Nunes cismou que arrumar, não conseguiu. E não vai ser o Mancini, cara. Esse cara tem que sair fora. Vende o cara pra qualquer time aí da segunda divisão, sei lá, né? Faz que nem o Bozelli lá. O Bozelli não tá jogando lá no Paraguai, meteu 3 gols lá, velho. Olha lá, é o Nipicho. Põe o Luan pra jogar no Paraguai, velho. Vai meter gol pra caralho lá. Mas eu acho que o Luan é uma questão de investimento, né? Foi feito um grande investimento nele. E, de novo, é começo de temporada. O time, nesse momento, não tá... ele é líder do grupo dele, tá brigando... enfim, tá fazendo a parte dele, né? Tá em 4 partidas, tá invicto no Paulista aí, né? Então, de novo, esse é o momento de testar o Luan, de dar uma chance pro Luan e falar pro cara, ó, tentamos, não deu. Indo além dessa questão do Luan, me impressionou o Casares estar no banco e não ter entrado, né, também. O Casares, que seria também a nossa salvação criativa, digamos assim, também era um jogador que tá devendo. Por que não entrou? O Mancini ainda tinha uma alteração ali, poderia ter colocado ele também, né? Minha impressão é que ele poupou pra quarta-feira, mas é só uma impressão. O Corinthians não foi exatamente ameaçado na partida, né? Acho que isso contribuiu aí, até pro próprio desânimo do Corinthians, né? Ficou jogando aí em banho-maria, tá meio indefinido o futuro do Paulistão, o pessoal vai ter que viajar lá pro interior de Pernambuco no meio da semana, então não... Acho que tudo isso contribuiu para ser um joguinho bem chinfrim aí. Mas tudo bem, se tivesse jogo chinfrim contra o São Caetano e depois voltar contra... E é até duro dizer isso, mas o Mirassol vai ser um jogo muito mais parada dura, né? O Mirassol é um time que tem jogado sério os últimos campeonatos, tá de novo indo bem nesse campeonato, né? Mesmo às vezes tendo que montar o time e tal, e dessa vez o Mirassol tá montando um time mais pro ano todo, tal. O Mirassol é um time que tá disputando aí Série C, etc. Então, vale a pena jogar mal contra o São Caetano, porque dá pra ganhar de 1-0 do São Caetano jogando mal. A gente provou isso hoje. Contra lá no interior de Pernambuco, já não vai se jogar assim, vai ser eliminado da Copa do Brasil. Tchau, Copa do Brasil, o Gibson vai estar triste com a derrota, feliz com a eliminação. Vai ser mais ou menos isso. Mas enfim, o Fábio falou dessa partida. Nós temos essa partida no meio da semana, né? Contra o Salgueiro de Pernambuco. Salgueiro de Pernambuco. Pela Copa do Brasil, é partida única, né? O Corinthians joga pelo empate, mas a gente espera que o Corinthians ganhe, né, Ana? Que o Corinthians consiga fazer o resultado. Não sei nada do Salgueiro, não sei nada. Não sei se espera um campo muito melhor do que foi hoje. Não devemos esperar isso. Exato. E não espera uma partida melhor do que foi hoje. Espero que achem 1-0 aí, que nem foi hoje. Não, vai encontrar um adversário melhor, né? O Salgueiro, falei isso no último podcast, atualmente, enfim, são apenas 2 rodadas, mas é um dos líderes do Campeonato Pernambucano. Mostra que é um jogo, é uma armadilha esse jogo. É bem complicado o jogo. Não é fácil pro Corinthians enfrentar esse time do jeito que o Corinthians está jogando hoje. Lá em Salgueiro, tendo que passar por essa viagem, com os desfalques que tem e tudo mais. Tudo bem, o time entra com essa vantagem no empate. Acho que esse é o grande trunfo do Corinthians aí, porque vai forçar os caras a tentar fazer alguma coisa aí. Mas com essa escalação de hoje, a gente não chega em lugar nenhum. O Corinthians for eliminado da Copa do Brasil nessa fase, com a vantagem tendo essa vantagem do empate embaixo do braço, aí o negócio vai pegar. Eu acho que aí a crise chega forte no Corinthians, né, Gibson? Correndo o risco de rolarem cabeças aí, né? Não, rolar cabeça tem que rolar cabeça faz tempo lá, né, cara? Mas tem que ter assim de clareza. Pré-Covid agora, tô falando da pandemia, tô falando pré-Covid e nossa mega infecção semana retrasada do time. A gente já não tinha 11 titulares. O time convidado, a gente não tem time nenhum, cara. A gente tá jogando com um catadão lá, cara. E a ponto de estar o Luan e o Jô e o Otero no mesmo time, cara. A gente entra com 3 a menos em campo, cara. Não, eu até acho que os desfalques pela Covid até justificam um pouco a escalação de alguns desses jogadores. Agora sim, esses caras precisam mostrar um jogo melhor. Enfim, nem vou cobrar um jogo melhor. Mas não o Corinthians precisa sair mostrar. classificado. O Corinthians precisa sair classificado. Não, eu sei, então, mas a Copa do Brasil serve pra isso. Pra ir lá jogar na casa do caralho com um time merda
E se você ganhar, não fez mais que obrigação, se você perder, é vexame. É pra isso que serve a Copa do Brasil. Né? É um campeonato de... O que o Corinthians tem que jogar com o Salgueiro, velho? Em qualquer planeta normal. Eu acho isso divertido, Gibson. Eu gosto. Eu acho que aí são desafios É interessantes. Copa do Brasil, né? Eu acho que esse é o charme. Esse é o charme da Copa do Brasil, né? E assim como a gente vê, né, no que rolou de primeira rodada até agora, você vê o Goiás perdendo para o Boa Vista, né? Tudo bem, o Goiás foi rebaixado ali no Brasileirão, mas é um time de Série B, perdendo para o Boa Vista. O Sport perdeu para o Juazeirense. Esse é o charme da Copa do Brasil. O Corinthians não pode cair nessa armadilha. Não pode. Mas, bicho, a gente tem que se preocupar com o futebol de Pernambuco. Com todo respeito a Pernambuco, que é um puta estado lindo. Mas, bicho, não tem futebol naquela porra, bicho. Depois, quarta-feira que a gente aparece chorando, e aí a gente vai lá o quê? Ô, Gibson, o problema desse seu pensamento é que no limite a gente vai jogar então só clássicos, é isso que você quer. Equipes grandes indo jogar no interior do Brasil é muito legal. Os caras nunca tiveram a chance de ver o Corinthians de perto. Se você morasse ali do lado do Salgueiro, 100 quilômetros, 200 quilômetros do Salgueiro, você ia estar querendo comprar ingresso para esse jogo. Se você é corintiano morando lá, você ia estar louco para ver esse jogo. E aí não interessa nem o resultado. O Corinthians fez uma péssima partida hoje, você ia estar pagando o que fosse para ver esse jogo lá em Salgueiro se você morasse ali do lado. Eu acho super importante, pô. Eu gosto do campeonato. Mas tem seus riscos. E o time do Corinthians hoje não está formado para ignorar esses riscos, né? Como esteve em outrora, né? Em outros momentos, o Corinthians nos preocupava, porque tinha elenco para bater em qualquer time, né? Mas você tem que lembrar que isso é reflexo da temporada passada. Se o Corinthians tivesse ficado bem classificado no Campeonato Brasileiro, entrava numa fase mais adiante. Bem lembrado, bem lembrado. E evitaria essa fase que é só um jogo, né? Então cada um assume seus riscos, né? O Wilton Roberto de Pernambuco tá nos acompanhando aqui no Facebook, tá bravo com o Gibson aqui, falou, respeita Pernambuco, tem futebol sim, Salgueiro é perigoso. Mas enfim, a gente tá falando de futebol aqui, depois desse jogo contra o Salgueiro, a gente não sabe se o Corinthians vai jogar no domingo que vem contra o Mirassol, né? Porque tem essa história da... Nem onde vai ser, né? E exatamente. É verdade. Pode ser... E onde? Pode ser que o Campeonato Paulista seja disputado em outro estado, enfim. Sabemos o quem, não temos o quando, nem o onde, nem o como. Por enquanto, esse jogo não existe, não vai acontecer, porque o governador João Dória, enfim, segunda-feira agora, o Corinthians não, o estado de São Paulo entra na fase roxa, e aí esses jogos de esporte vão ser cancelados, né, por 15 dias e possivelmente até mais, dependendo de como tiver a situação da Covid no estado. Vai ter uma reunião na segunda-feira, portanto, depois da gravação desse podcast, que pode definir esse futuro. Se continua, se para, ou se continua até fora do estado de São Paulo, que é uma possibilidade. Fábio, você acredita que o campeonato vai parar ou você acredita que o campeonato vai continuar? Não, o que me parece claro pela movimentação dos clubes e da Federação Paulista é que o campeonato vai continuar. Só não se sabe se vai continuar em São Paulo, de alguma forma, ou jogando em algum outro estado, né? Já tentaram Rio de Janeiro, já vão jogar, já alinharam uma partida que vai ser jogada, né? Que é a partida do Palmeiras que está atrasada, vai ser jogada em Minas Gerais, e talvez todo o resto do campeonato não, as próximas 2 semanas sejam jogadas ali em Minas Gerais e tal. Enfim, a gente já discutiu muito isso aqui, mas é preciso uma unidade maior nessas ações em termos de parar o futebol, e aí essas unidades podem vir dos governos, né? Alguns estados estão pedindo, estão proibindo o futebol, estão parando com o futebol, São Paulo é um deles, e outros, a grande maioria, não. O governo federal não se posiciona de forma alguma em relação a isso, o CBF não se posiciona de forma alguma em relação a isso, os clubes querem jogar, a Federação Paulista quer jogar, todo mundo está pensando só na grana. Enquanto isso, a gente vê surto de Covid no Corinthians. Eu vi hoje que tá tendo um surto de Corinthians, surto de Covid. Já tô mudando o nome da doença, até. Tá tendo um surto de Covid. O Corinthians na Ponte Preta virou uma doença. Tá tendo surto de Corinthians. Mas tem a ver, né? Porque é um surto de Covid na Ponte Preta. Antes do São Caetano, qual foi o último adversário do Corinthians? A Ponte Preta. E aí vai pensar, será que não tem a ver? Eu não sei. Pode ser que tenha.
é muito complicado isso, assim, fora o exemplo que o futebol, que os dirigentes de futebol estão dando para a população que já não sabe o que respeitar. Né? A população ouve uma coisa de um governo, outra coisa de outro, etc. Não os sabe dirigentes e os jogadores, né? O Jô e o outro lá claro. no resort, o Gabigol no cassino clandestino. Os Sim, jogadores também não dão o menor exemplo. Né? Mas pensando nisso, assim, as federações também não estão dando exemplo para esses jogadores. Não, né? ninguém tá dando exemplo, exatamente. Não estão conseguindo fazer isso valer. Então, assim, eu acho que vai continuar. Eu não acho que deveria continuar, mas eu acho que vai continuar assim, de alguma maneira, né? De alguma forma, isso vai rolar. O futebol ignorou, o futebol brasileiro, enfim, aqui a gente ignorou completamente a doença, né? O calendário foi mantido em 100%. Ficamos 4 meses sem jogar e tudo bem. Não tem por que remarcar a partida, não tem por que tirar uns jogos e tal. Vamos acochambrando as coisas que uma hora essas coisas vão voltar ao normal. E não voltaram ao normal ainda. E você vê que é uma total falta de critério, porque ano passado, quando parou o futebol, né, tá tendo muito menos morte do que tá tendo agora. Muito menos morte. A situação era muito menos crítica do que tá agora, da Covid. E agora não querem parar. E Ana, você que trabalha na área da saúde, inclusive, já recebeu a segunda dose da vacina? Já recebi. Foi a vacinada aqui da Irmandade Corintiana. Aê! Porque Tá ela, inclusive, foi voluntária, né? Do estudo da vacina e tudo mais. Um quarto da mesa já tá salva, já não morre mais. E até por isso, só pra justificar, porque ela não furou fila, certo? Não furei fila, atuo na linha de frente, atendo paciente com Covid. A minha opinião é a seguinte, a única coisa que a CBF, Federação Paulista, faz pra ajudar nessa história é esse hipócrita desse minuto de silêncio todo jogo. Que o resto eles não estão nem aí. Eles fazem esse minuto de silêncio, parece que eles fizeram a parte deles. Por hipocrisia. E se a única coisa que eles fazem. Os jogos, não ia ter minuto de silêncio, né? Pode ser. Exatamente. Você falou, o São Paulo entra na fase roxa, né, segunda-feira. Eu acho que o Corinthians ainda tá na fase amarela, verde, azul, né, porque tá todo mundo se divertindo, todo mundo fazendo o que quer. E eu acho que eles têm razão, eu acho que o campeonato vai continuar, apesar do que a gente tá vendo, e eu acho que, infelizmente, só vai parar uma coisa nesse país na hora que um jogador famoso morrer. Que nós já temos o Reniel dos Santos, que tá internado, com suspeita de estar com trombose, com possibilidade de não jogar mais. O Cuca já ficou internado e não resolveu. Eu acho que, infelizmente, só vai parar a hora que algum jogador famoso morrer. Vai continuar. Vai continuar em Minas Gerais, que tá tão bom lá, né? Inclusive, tá fácil de conseguir uma vaga de UTI lá. É verdade. E essa confusão toda acabou levando... A gente não entendeu ainda o que aconteceu, enfim, mas aparentemente o médico do Corinthians, né, o Ivan Grava, pediu demissão. Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu nos bastidores, né? Mas é difícil não ter a ver com tantos casos de Covid no Corinthians e o Corinthians não conseguindo ter jogador para escalar. Enfim, não sei exatamente a culpa dele ou não é culpa dele, enfim, mas que falta uma ação mais assertiva com os jogadores e com a equipe toda do Corinthians ali dentro, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não sei se de repente o Ivan Grava era a única voz que não era escutada lá, né? Então, o que eu ia dizer é o seguinte, eu duvido que o Ivan Grava tenha alguma culpa nisso. Eu acho que ele deve ter saído porque justamente todo mundo liberou geral pros jogadores, ninguém tá passando a mão na cabeça deles, os jogadores deviam estar fazendo merda faz tempo, e a diretoria, não, deixa. E ele, que é o médico, falava não, e na hora que ele viu que deu a merda toda, ele falou, agora vamos botar a culpa nas minhas costas. Pulou fora. Né? Porque como é que a culpa vai ser do Ivan Grava? Ele contaminou os caras? Não. Exatamente. E lembra, o Ivan Grava é filho do Joaquim Grava. Sim, do Joaquim, Médico, que, inclusive o nome do CT e tudo mais. É. Né? Então a relação dele com o Corinthians é muito próxima, né? Então fica mais absurda ainda essa demissão, ou esse pedido de demissão, ou alguém, um dirigente mandando ele embora, né? Mas sim, mais uma gota aí nesse caldeirão que tá o Corinthians. Exatamente. Esse momento fácil aí pro Genial Mancini arrumar essa equipe, certo? Agora, Fábio, a gente não pode terminar esse podcast sem falar das espetaculares, gigantescas meninas, né, do Corinthians, que estão fazendo uma campanha... Ali é brincadeira, ali é... espetacular na Libertadores, né, Fábio?
Pois é, nessa semana, né, a gente falou no último domingo, elas tinham acabado de sapecar 16-0, e aí essa semana tiveram mais outros 3 jogos. Ganharam de 8-0 do Universitário, depois ganhou de 3-0 do América, e agora ganhou, hoje, mais cedo, ganhou de 7-0 do Santiago Morning. Aí você pode falar, pô, mas Santiago Morning não é nada, não sei o quê. O time já é a quarta de final, esse time passou da primeira fase, eliminando inclusive o Avaí Kinderman, que estava no grupo, né? Caiu naquele grupo. O Santiago eliminou o Avaí. Eliminou o Avaí que era o outro brasileiro disputando. Que era um dos outros brasileiros, tem a Ferroviária também, né? Nesse grupo também tinha o Boca Juniors, que se classificou também, então o Boca Juniors e o Santiago eliminaram o Avaí Kinderman, que foi vice-campeão brasileiro, né? Então, a gente falou aqui algumas vezes, inclusive nos 16-0, que demonstra um pouco a disparidade da qualidade entre os times brasileiros e de outros países, mas está diminuindo isso, tanto que um time brasileiro não se classificou para a próxima fase da Libertadores, né? E a Ferroviária se classificou, mas foi no saldo de gols na Bacia das Almas, conseguiu se classificar para as quartas de final. Enfim, o Corinthians ganhou hoje do Santiago Morning por 7-0, né? Com gols da Grazi, da Crivellari, da Adriana, 2 da Vicky Albuquerque, que está contundida, entrou no segundo tempo para ganhar ritmo, porque já estava decidido, e 2 da Gabi Nunes. A Grazi e a Gabi Nunes estão fazendo uma disputa pessoal aí pela artilharia do campeonato, já tem 7 gols cada uma delas aí nesse campeonato. Eu ia falar, o time tá 34-0, é isso? Não é? É isso. Foram 5 jogos, ou seja, uma média de 7, arredondando por cima, 7 gols por partida. Então, isso quer dizer que esse último jogo, então, delas, já que a média tá de 7 gols, então esse último jogo foi só um jogo mediano delas, né? Mas assim, 7-0 foi só um jogo... A maratona, claramente elas estão começando a sentir a maratona. Eles fizeram 4-0, já estava 25 minutos, os 25 minutos 4-0, puxaram o freio, o outro time também já estava desencanado a essa altura do campeonato, o Santiago Morning já estava esperando a noite chegar, e aí no segundo tempo fez um monte de substituição, tá poupando o jogador porque sabe que a maratona é dura, vai jogar de novo na quarta-feira já, né? E vai jogar de novo contra o América de Cali, porque na outra chave era Boca Juniors e América de Cali, o América passou 2-1 em cima do Boca Juniors, vai enfrentar agora o Corinthians novamente, o Corinthians ganhou delas de 3-0. Então, e foi o nosso jogo mais difícil até o momento. Foi até aqui o jogo mais complicado. E, inclusive terminou 0-0 o primeiro tempo, né? O Corinthians fez o placar no segundo tempo, elas fizeram um jogo bem difícil com o Corinthians. Não será uma partida fácil, não. E amanhã tem a decisão das outras semifinal. Vai ter a partida da Universidade de Chile e Santa Fé, e River Plate e Ferroviária. Faço questão de falar os nomes aqui, porque de repente você pensa, pô, Santiago Morning nunca ouvi falar, mas todos esses outros clubes você já ouviu falar. O América de Cali, Boca Juniors, Universidade de Chile, Santa Fé, River Plate. Times tradicionais estão apostando no futebol feminino e estão começando a pintar, despontar aí. É louvável aparecer a Ferroviária e é louvável o trabalho que fizeram para conseguir se classificar, porque eu olhei a classificação e pensei, putz, já foi eliminada, e conseguiram ali se salvar também. Não, e nesse momento do futebol feminino, quer dizer, a gente fala de equipes tradicionais do futebol masculino, né? Sim. Mas a tradição do futebol feminino não foi feita ainda. A gente fala aqui do Avaí Kinderman e da Ferroviária disputando essa Libertadores, que são equipes no cenário brasileiro do futebol masculino de pouca expressão, nenhuma expressão. Agora, no futebol feminino, pelo investimento, pela vontade que eles estão tendo, estão se destacando. Parabéns para as meninas, vamos torcer aí, ficar ligado nas meninas, que são, eu gosto de lembrar, são as atuais campeãs da Libertadores e estão lutando por mais um título. E campeãs da Libertadores. Pô. Campeões brasileiros e campeões paulistas. A gente tem que ficar alegre. O Corinthians fez 2 jogos, 8 gols, não tomou nenhum, tá ótimo. 2 jogos hoje. Foi um bom domingo pro Coringão. Foi ótimo. Na média foi 4-0. O economista sempre fazendo a média, né? Estatístico sabe mentir, né? Exatamente. Na média, todos comemos meio quilo de caviar. Bom, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 237.
Mas não sem antes o grande Gibson, que teve uma folga na semana passada, né, pelo seu aniversário. Lembrar as nossas redes sociais, Vida certo, mansa. Gibson? Aí, então vamos lá. Fora aqui o Facebook e o YouTube, onde estamos ao vivo. Temos o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer, TikTok e faltou o Telegram, exatamente. Aê, E todos eles Ana! Irmandade Corintiana com TH só no Twitter, que é a Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians!